O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A você que celebra conosco pela TV Imaculada, pelas plataformas digitais, hoje como igreja nós celebramos São Mateus, apóstolo evangelista. Celebrar São Mateus é celebrar o nosso chamado. Cada um de nós, vocacionados à vida, pelo batismo, vocacionados a sermos cristãos e cristãs. E hoje, como vimos no relato do Evangelho, segue-me. A exemplo deste grande apóstolo evangelista, nós somos chamados a seguir o Senhor, para que possamos fazer acontecer o reino de Deus. Segue-me. E ouvimos também no relato deste evangelho: quero a misericórdia e não sacrifício. Ou seja, o seguimento, meus irmãos e minhas irmãs, o seguimento da pessoa de Jesus Cristo e construir o seu reino é um segmento de misericórdia e não de sacrifício. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. O que isso significa para nós? O caminho da santidade, não o caminho da perfeição. Quando o Senhor nos chama e quando damos a nossa resposta, começamos a construir o caminho da santidade. Somos humanos, limitados, frágeis, pecadores, pecadoras. Fazemos o caminho da santidade. Caímos, o Senhor na sua misericórdia nos reergue e nos aponta para a construção do reino de Deus. Aquela que quer fazer o caminho da perfeição é orgulho, é querer ser Deus, querer ser perfeito igual a Deus. É impossível, é orgulho. O nosso caminho para construir o reino de Deus, quando o Senhor nos chama, a exemplo de chamar o apóstolo Mateus, segue-me. Qual é a nossa resposta? É o caminho da santidade ou é o caminho da perfeição? Eu quero a misericórdia, não os sacrifícios. Que possamos dar a nossa resposta, como ouvimos também na primeira leitura. Esta primeira leitura, em Cristo, nós somos aqueles e aquelas que damos a nossa resposta de construir esse reino de Deus. Começa agora. A nossa meta final é a vida eterna, mas ela começa agora, com esse chamado que Deus nos faz e a nossa resposta. Que possamos dizer o nosso sim, fazer esse caminho de vida, esse caminho de esperança. Por isso, meu irmão, minha irmã, sempre iniciamos o dia, peça o dom do Espírito Santo, da paciência, da sabedoria, do discernimento. Peça o dom do Espírito Santo para que, ao longo do dia de hoje, nós que pelo batismo demos a nossa resposta, que possamos fazer a cada momento o caminho da santidade. Nunca da perfeição, é orgulho, mas é o caminho da santidade.
Ele nos acompanha, Ele nos guia, Ele está presente. Como vimos no relato, muitos vão criticar, muitos, a exemplo daqueles que criticaram Jesus, os fariseus que viram e perguntaram aos discípulos, por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Pois o Senhor deu a resposta. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Nós, na nossa fragilidade humana, somos pecadores, somos frágeis, caímos, mas cremos na graça do chamado. Segue-me. Que assim seja ao longo do dia de hoje e ao longo da nossa vida.